Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 21 de junho de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Inspiração do Amor Único de Deus, volume 1, pelo espírito Antônio de Aquino e Psicofonia Altivo C. Panfiro. É intitulada Admirável Lei do Progresso. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam onde se encontra o seu verdadeiro interesse. Não estando mais a vida futura velada pela dúvida, o homem compreende melhor que poderá assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cores. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Reconfortados pelo estudo do Livro dos Espíritos, onde podemos aprender que Deus, nosso Pai, mantém sobre nós o apoio necessário ao progresso de nosso espírito, vamos também entendendo a necessidade de nossa participação no processo do progresso geral. E como podemos nós oferecer alguma coisa ao progresso? Como podemos ajudar na sustentação do projeto divino? Primeiramente, deve o homem convencer-se de que ele faz parte de uma imensa família, cujo Pai é Deus, e que esse mesmo Pai deseja para nós um estado de renovação constante que signifique uma melhoria da qualidade de nossa vida moral, intelectual, interior, com consequências na vida material. As consequências serão realmente as mais positivas para nós. Deus, o Pai, deseja mais de cada um de nós, que estudemos de modo constante e que esse estudo signifique uma renovação de ideias de modo permanente, que mostre o quanto devemos modificar primeiramente em nós, depois nos que estão mais próximos e finalmente na sociedade. Modificando-nos, modificaremos os que convivem conosco, fazendo-os partícipes desta ideia divina. Depois deve o homem aprender a criar novos ideais, porque a necessidade da criatura humana é constantemente renovada. Atingido um objetivo, naturalmente desejamos outros, temos novos sentimentos, novas percepções, desejamos melhores condições de aprendizado, de novas ideias. Por isso, o espírita é espírito voltado para o progresso, que nunca se contenta com o que já conquistou. Descansa um pouco, feita uma conquista, mas para que possa recobrar o fôlego e seguir adiante sempre. Caminhar na direção do progresso pede que os homens tenham determinação, crescimento interno, boa vontade, valores esses que são conquistas feitas paralelamente às intelectuais, são forças que vamos adquirindo por condições das múltiplas lutas que tivemos. Há pessoas que desenvolvem muito conhecimento, mas são fracas em suas decisões, como há outras que são fortes nas decisões, mas são fracas no entendimento. É a admirável lei do progresso que exige o equilíbrio do homem. São as conquistas que vão dando a ele a oportunidade de subir os degraus da evolução. Nesta busca, portanto, de progresso, de influenciarmos a sociedade em que vivemos, de mudança de hábitos, não se pense que basta que coloquemos isso em nosso cérebro. É preciso que haja forte determinação de nosso espírito para alcançar esse estado de alma. Assim, junto ao conhecimento que normalmente é conseguido nesta casa por estudos e explanações, nós, os espíritos que aqui estão em nome de Deus,
fortalecemos o sentimento e a vontade de cada um através dos passes espirituais e materiais. Por isso, muitos saem daqui dispostos a se renovar e transformar. É porque absorveram perfeitamente essas energias. Que Deus nos abençoe todas as vezes que aqui estivermos. A par do conhecimento e do passe, também seguem as forças vibráteis do mundo invisível, que a todos desejam muito bem e muita paz. Que o Senhor da vida nos ajude e nos abençoe, e leve a todos de volta aos seus lares. Uma ótima palestra a todos. Boa noite, que a paz e o amor de Jesus esteja nos nossos corações, fortaleça-nos em espírito e nos abençoe. Vamos para o estudo da noite do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, Lei do Progresso. E a pergunta 776. Pergunta Kardec aos Espíritos. Estado de natureza. O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? E os Espíritos respondem, não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. E Kardec tem uma notinha aqui que ele explica para a gente. O estado da natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo o homem perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. Não está destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, assim como não está destinado a viver perpetuamente na infância. O estado de natureza é transitório. O homem dele sai através do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica essa lei. Então, esse estado de natureza, conforme vai progredindo, ele vai se libertando desse estado, caminhando para o seu progresso, tanto moral, espiritual como intelectual, sendo que o moral ele é mais lento e o intelectual ele é mais rápido. Então, o que acontece? O estado de natureza corresponde ao período em que passamos no primitivismo e a lei natural. É a que rege tudo o que existe do universo, em que vivemos, mesmo chegando à intelectualidade. Depois de milênios de evolução, o homem estará sempre sujeito à lei natural, tendo como auxílio as leis elaboradas pelo próprio homem. Então, conforme nós vamos nos civilizando, vamos evoluindo, essas leis transitórias, que são as leis criadas pelo homem, ela vai se modificando. E aí, vamos lá para outra questão que Kardec pergunta. Na 777. No estado de natureza, o homem tendo menos necessidade, não tem todas as tribulações que cria para si mesmo, no estado mais adiantado. O que pensar da opinião daqueles que veem esse estado como da mais perfeita felicidade na Terra? Então, os espíritos respondem a Kardec. Que queres? É a felicidade do animal? Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira de os animais. As crianças também
são mais felizes do que os homens feitos. Então, nessa forma, a felicidade não é essa situação que se acha ser feliz, é um estado de alma, é um estado de elevação, é uma consequência da maturidade e da evolução do espírito. A felicidade é e será sempre relativa ao estado evolutivo do ser humano, e a felicidade dos tempos primitivos satisfazia os homens daquela época, acontecendo o mesmo nos dias de hoje, em que cada dia se apresenta mais promissor, mas a verdadeira felicidade ainda está longe de se fixar no homem, que só a conseguirá quando deixar para trás os vícios, desejos e paixões. Então, quando nos libertarmos dessas vicissitudes, dessas inferioridades, aí seremos felizes. Aí vamos mais para a 7:8. O homem, Kardec pergunta, o homem pode retrogradar para o estado de natureza? E os espíritos respondem, não. O homem deve progredir incessantemente e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que ele possa retrogradar a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, o progresso é sempre, é incessante. Ele não para. Mesmo com toda a dificuldade e rebeldia nossa, a gente progride. E aí nós vamos entender que esse progresso que acontece, né? E se nós não caminhasse sempre adiante, seria o retrocesso, né? Seria um retrocesso. E o retrocesso não faz parte da evolução humana. O homem caminha sempre para frente e para cima, ou melhor, para o alto. E mesmo quando cai em contradições, ocorre apenas um pequeno atraso, que logo se desfaz, dando ao peregrino da vida eterna condições de avançar para o reino da luz. Então, queiramos nós ou não, todos nós vamos progredir. O progresso é para sempre. E vamos caminhar na direção do alto, na direção do bem. Sempre. Não haverá atraso para nós em relação a isso. E aí, vamos mais. Lá na questão, que agora vai falar da marcha do progresso, na 779, o homem, pergunta Kardec aos espíritos, o homem aure em si mesmo a força progressiva ou o progresso é apenas produto de um ensinamento? E os espíritos respondem a Kardec, né? Eles vão responder a Kardec o seguinte: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Nem todos, porém, progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros através dos contatos sociais. E com isso, existe uma lei chamada Lei de Sociedade, de Solidariedade, que vai ajudar nesse progresso dos mais atrasados. E também
a fraternidade. São essas leis que ajudam na lei do progresso. O homem já possui as potencialidades íntimas necessárias à sua evolução. E com isso, ele vai contribuir com o progresso de outros irmãos. Então, a sua evolução infinita, necessitando apenas aflorar esses recursos que se mostram através do trabalho, aproveitando, é claro, os ensinamentos que provêm de fora, mas a grande fonte de energia já se encontra e com ele. Então, nós vamos entender que está dentro de nós, faz parte de nós. Progredir, evoluir, civilizar, fazem parte da nossa caminhada. Por mais que a gente tente atrasar, por mais preguiça, rebeldia que tenhamos, nós vamos progredir. Não vamos ficar nessa mesma condição o tempo todo. E aí, lá na questão 780, pergunta Kardec aos espíritos: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Aí os espíritos respondem: é a consequência deste, mas nem sempre o acompanham imediatamente. Aí manda que a gente veja lá na questão 192. Vamos lá dar uma olhada nele para saber o que Kardec está ali, o que os espíritos responderam a Kardec. O que eles quiseram falar com isso? Na 192. O que eles dizem para Kardec? Pergunta Kardec aos espíritos, lá na 192. Pode-se, desde esta vida, através de uma conduta perfeita, transpor todos os degraus e tornar-se espírito puro, sem passar por outros intermediários? Ou seja, e pode o espírito progredir de uma vez só? Será que nós conseguiríamos? Vamos ver o que os espíritos respondem e depois trazemos a nossa colocação em relação a isso, né? Como é que nós podemos fazer tantos conhecimentos de uma vez só? Será que existiria isso? É permitido? E nós teríamos condições para isso? Então, vamos lá ver isso direitinho, né, gente? E aí os espíritos respondem a Kardec: não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o comporte sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta, assim como uma criança que, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à idade madura. Assim também, como o enfermo que passa pela convalescência antes de recobrar toda a sua saúde e, além disso, o espírito deve progredir em ciência e em moralidade. Se ele apenas progrediu num sentido, é preciso que progrida no outro, mas atingir o topo da escala. Porém, quanto mais o homem se adianta na sua vida presente, tanto menos longas e penosas são as provas seguintes. Então, cada encarnação, vamos evoluir naquele ponto aonde viemos para trabalhar, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, não adianta a gente querer achar
que vamos vencer todas as etapas de uma vez só. Temos que o aprendiz, não é aquela criança, aquele jovem, né? Que ele estuda para passar de ano. Não, é aquele que estuda para aprender a matéria, para aprender o objetivo do seu estudo. E aí, nós vamos entender que com isso, conseguir em uma única vida, todos, ou melhor, em uma única existência, né? Porque a vida é uma só, é do Espírito, quando ele foi criado, e que todas as existências que terão está dentro dessa vida do momento em que foi criado. O Espírito é o mesmo. Agora, existências, personalidades são tantas quantas tiverem, mas ele jamais perdendo a sua individualidade e fazendo sempre a continuação da sua encarnação do ponto de partida. E aí, todos os pecados, né, que levaria à perfeição é praticamente impossível. E o que ocorre é que muitos espíritos saem da Terra com muitos atributos morais e intelectuais, mas muito longe de atingir o grau máximo da perfeição, porque o verdadeiro saber é aquele que tem sabor, e isso necessita também do concurso do tempo. Em síntese, é quem vai dizer se somos vitoriosos ou se fracassamos. Então, não dá para fazer de uma só existência todo o nosso campo evolutivo. Então, vamos devagar, aprendendo, só que ele é incessante. Ele não retrograda. Podemos vir em condições diferentes, sociais e intelectuais, mas aquela conquista moral que já fizemos, nós não vamos perdê-la. Ainda continuamos com a pergunta 780, aonde vamos buscar referência lá na questão 365. Kardec pergunta aos espíritos, né? Ainda em relação à questão do progresso moral, se acompanha o progresso intelectual. E na pergunta 365, Kardec pergunta aos espíritos: por que o homem muito inteligente, o que denota neles um espírito superior, são algumas vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? E os espíritos respondem a Kardec: é que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode progredir em ciência, no outro, em moralidade. Então, esse cuidado que deveremos ter em relação a esse progresso. Por quê? Porque as paixões, vícios e desejos dos espíritos são as mesmas do homem, que, em síntese, é o espírito encarnado, não existindo diferença entre a entidade espiritual livre no espaço e o espírito ocupando um corpo de carne, pois são as mesmas pessoas. Quem está aqui já esteve lá, e quem está lá já esteve aqui, obedecendo a um fluxo normal de reencarnações. Com isso, é a mesma individualidade, vivendo em personalidades diferentes, tá? E para fechar esse 780, nós vamos buscar mais o entendimento de que a marcha do progresso da humanidade e do planeta está nas mãos de Deus, e o homem não tem condições de paralisá-la, mas pode provocar atrasos
em determinadas circunstâncias, quando se volta contra projetos de grande alcance social ou provoca guerras contra irmãos de jornada. E nós estamos abraço aí, com esse tipo de atraso, né? Pelo egoísmo, pela prepotência, pelo orgulho do homem. Então vamos mais adiante para 781. Na 781, Kardec pergunta aos espíritos: é dado... olha só, na 780 também temos a 780A. Pergunta Kardec aos espíritos: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E os espíritos respondem: tornando compreensível o bem e o mal. O homem pode, então, escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos atos. Lá na B, Kardec continua perguntando: como é então que acontece de os povos mais esclarecidos serem frequentemente os mais pervertidos, ou seja, têm conhecimento, mas não têm moralidade? Porque instrução não quer dizer moral. Então, aí os espíritos respondem a Kardec: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só o atingem passo a passo, até que o senso moral neles esteja desenvolvido. Eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o tempo. Aí manda ver na questão 365, que a gente já falou na anterior, e na 751. O que é que ele diz lá na 751 para nós? Vamos ver. Lá na 751, Kardec pergunta aos espíritos: por que motivo, entre alguns povos já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio faz parte dos costumes e está consagrado pela legislação? E os espíritos respondem: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. Isto acontece com aquele que viveu muito sem se melhorar, ele sabe, mas ele não tem a moral. Então, a gente vai ver leis que defendem situações que já se tornam para nós como a própria lei do aborto, né? Como a lei da eutanásia, né? Pena de morte. Então, a gente vai encontrar já nisso aí, são pessoas intelectualizadas, mas não têm a moral, não tem essa situação resolvida com eles. Então, o desenvolvimento intelectual não significa que o homem tenha saído da animalidade, e sim que ele já possui conhecimento das leis que regem a vida cósmica, e se não cumpre, é porque ainda se satisfaz com a maldade e a crueldade em benefício, muitas vezes, de seus caprichos, principalmente no campo da sensualidade. E vamos lá para os 781, né? Já falamos as duas das 780, agora 781. Pergunta Kardec aos espíritos: é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? E os espíritos respondem: não. Mas, algumas vezes, é de entravá-lo, ou seja, a questão do atraso, como as guerras que nós estamos vendo, aí
que é um atraso para o progresso da humanidade. Com isso, nós vemos, estamos aí a braço com mais uma guerra que mata, que destrói. E aí a gente vai ver que a marcha do progresso da humanidade, do planeta, está nas mãos de Deus. E o homem não tem condições de paralisá-la, mas pode provocar atraso, como nós estamos vendo aí. Atrasa, e ai daquele que está fazendo essa marcha contrária. Por quê? A coisa vai acontecer, o progresso vai acontecer. E se esses não têm condições de acompanhar, eles serão convocados a se afastar desse campo, né? Desse mundo que está caminhando para um mundo de regeneração. E lá na pergunta A, da 781, pergunta a Kardec: que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retrograde? Os espíritos respondem: pobres seres, que Deus castigará e será levado pelas torrentes que querem deter. E tem uma nota de Kardec que ele diz: sendo o progresso uma condição da natureza humana, a ninguém é dado o poder de, a ele, se opor. É uma força viva que as más leis pode retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se tornam incompreensíveis com ele, despedaças juntamente com todos aqueles que tentam mantê-las. E assim será até que o homem tenha colocado suas leis de acordo com a justiça divina, que entre o bem para todos e não leis feitas para o forte, em prejuízo dos fracos. Porque a lei divina é para todos, em todos os tempos, em todas as épocas e em todos os universos, né? Em todos os tempos. E lá na questão 782, Kardec pergunta aos espíritos: não há homens que entravem o progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque o veem do seu ponto de vista, e frequentemente lá onde ele não existe. Uma pedrinha, aí responde os espíritos a Kardec: uma pedrinha colocada sobre a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Então ele dá esse exemplo. Está lá, um grande automóvel, um grande veículo, e vão tentar impedir que aquele veículo caminhe. O que faz? Coloca uma pedrinha pequena para interromper, só que não vai conseguir, porque esse carro, como é que tem um nome que dá, né? É mais forte do que aquela pedrinha, ele vai estraçalhar a pedrinha. Então, em toda a história da humanidade, sempre existiram pessoas que, de boa vontade ou não, são críticas ferrenhas de tudo que representa novidade, avanço em novos campos de vida, porque são retrógradas, não aceitam inovações, nem o progresso, mas acabam vencidas, e a vida continua sempre na direção da luz. Aí eu lembrei de uma pessoa conhecida que é contra o celular em relação a ter esses meios sociais, como um WhatsApp, um Facebook, um Instagram, e ainda diz: isso é coisa do demônio. Aí a gente sempre brincando com ela, mexendo, um dia você vai cair. Agora
ela viu a necessidade, que ela foi morar em outro estado, e a comunicação, ela viu que através desses meios, né, da internet e tudo isso, vai aproximar mais as pessoas. O que é ruim em tudo isso? É o mau uso que se faz de determinados instrumentos que veio para nos ajudar a caminhar na direção mais rápido, nos dá mais um tempo para nós. Para quê? Para que esse tempo? É para a gente estudar, nos conhecer, aprender. Então, todo esse progresso que nós estamos a braço é para nos ajudar. Só que tem aqueles que utilizam de esses progressos para fazer maldade, para poder destruir, para poder matar, violentar. São coisas que é do homem, não é de Deus e nem é do progresso. É do homem. O progresso é para a gente ser civilizados, é para a gente caminhar mais rápido, para a nossa felicidade real. E para encerrar a nossa noite, né, o nosso estudo em torno do Livro dos Espíritos, falando da lei do progresso, Emmanuel nos diz, lá no livro Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele diz que o progresso isolado dos seres, a ciência, a arte, a cultura e virtude e inteligência não constitui patrimônio eventuais do homem, conforme podeis observar. Semelhantes atributos só se revelam na Terra nos organismos dos gênios, os quais representam a súmula de extraordinários esforços individuais, em existências numerosas, de sacrifícios, abnegações e trabalho constante. Todos os seres, portanto, laboram insuladamente na aquisição dessas prerrogativas, de acordo com as suas vocações naturais, dentro das lutas planetárias. Paulatinamente vencem imperfeições, aparam arestas, aniquilam defeitos em suas almas, norteando-as para o progresso último, objetivo de todas as nossas cogitações comuns, para o futuro e a perfeição ao encontro do Pai. Boa noite a todos, que a paz e o amor do Cristo esteja com todos nós e que possamos assim ser gratos. E eu agradeço a toda a assistência que eu recebi, tanto da espiritualidade quanto as vibrações dos amigos da casa de Abel Sebastião de Almeida. Boa noite para todos, um bom sono, um bom repouso. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Graças a Deus.